E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Primeira coisa, peraí. Olha aqui, na pupila minha. O que eu vou falar de como analisar um fundo imobiliário nesse vídeo não é para todo fundo imobiliário, porque é basicamente isso. Você pode analisar um fundo de logística do mesmo jeito que você analisa um fundo de CRI? Não! São coisas diferentes. Porém, existem tópicos no fundo imobiliário que você consegue abordar de uma maneira geral. Então eu vou estar comentando sobre esses tópicos gerais. Então se você quer fazer uma análise de um fundo imobiliário mais profundo, não olhe esse vídeo. Você vai precisar olhar mais, você vai precisar ler os relatórios. Os caras entregam o relatório não é só porque é bonitinho, é para você olhar, é para você saber onde que você está colocando o seu dinheiro. E isso vai te passar uma grande segurança, para se caso o fundo cair, você saber o que fazer, se você compra mais, se é normal ele ter caído, se ele estava sendo negociado muito acima do valor patrimonial. É isso aí, vamos lá começar. O primeiro tópico que você tem que analisar, uma coisa muito importante e que cada vez mais a gente vê a necessidade de fazer essa análise mais profunda possível, é do gestor. O gestor é quem vai estar tomando as decisões ali no fundo imobiliário. O que acontece? Esse cara precisa ser bom, mas ele não precisa ser somente bom, precisa ser o excelente ou melhor. Porque o que acontece? Quando um fundo imobiliário ou um setor está em alta, beleza, todos costumam ficar em alta. Só que quando o setor começa a cair, começa a ter prejuízo, começa a encontrar grandes dificuldades, aí que a gente vai necessitar desse gestor, para que não aconteça muita merda, você não perca muito dinheiro, para que os proventos não caiam muito. Então o gestor precisa ser analisado o mais profundo possível. Você precisa assistir lives do gestor, você precisa falar com o pessoal de RI para entender a cabeça do gestor. Então esse é o nosso primeiro tópico. Então, você não consegue esse relatório? Mano, tem o Fundo Explorer, tem o Status Invest. Eu vou deixar até o link desses dois aí na descrição aí, porque é os dois mais conhecidos. Segundo grande tópico, pelo amor de Deus, galera, investigue o fundo imobiliário, porque antigamente era muito comum existir um fundo imobiliário que possuía apenas um ativo. O que acontece? Vamos supor, por exemplo, tem uma empresa que aluga esse galpão logístico. O fundo imobiliário só possui um galpão logístico. Então essa empresa está alugando. Essa empresa vai pagar o gestor e o gestor vai fazer a distribuição desses dividendos. Mas o que pode acontecer? Essa empresa pode falar assim, vou me mudar para outro país ou falir a empresa, não vou mais querer o galpão. O que vai acontecer com os seus proventos? Vai zerar. Lucro nenhum, não recebe dinheiro de nenhum lugar. O que vai acontecer? Não tem como que ele distribuir. Não tem de onde ele arrancar dinheiro para pagar proventos para os seus cotistas. Então, se você não conhece sobre fundo imobiliário, você não sabe o que ele está investindo, o que está analisando, e está começando agora a ver os fundos imobiliários, não investe em fundo imobiliário monoativo, porque é praticamente um tiro no seu próprio pé, porque você vai estar recebendo um dividendo maior no começo, que você vai achar que em relação aos competidores é melhor, por causa que o dividendo yield é maior, só que no dia que esse inquilino sair do ativo, primeira coisa, a cota vai despencar. Segunda coisa, você vai ficar sem proventos. Terceiro, vai voltar para o nosso primeiro tópico, que a gente vai depender da capacidade do gestor para conseguir alocar esse ativo novamente. Então, não compre monoativo a não ser que você saiba muito o que você está fazendo. Terceiro tópico. Existem várias coisas que você pode analisar em um fundo imobiliário. A coisa eu acho que eu considero mais importante é que a grande maioria dos fundos imobiliários tem é a taxa de vacância, ou então a taxa de inadimplência para alguns fundos de CRI. O que é essa taxa de vacância? Vamos supor que você possui apenas um imóvel, que a gente acabou de falar que é os imóveis monoativos. Se acontece do que? O inquilino sair, o gestor precisa fazer alguma coisa. O que vai acontecer com a taxa de vacância? A taxa de vacância vai subir para 100%. 100% de taxa de vacância vai ser zero proventos para você. Então, o que acontece? No Brasil existem vários fundos muito grandes, muito famosos, então que possuem 10 imóveis. Então, o que acontece? Pode acontecer de algum ativo estar com a vacância, estar vazio, estar procurando algum inquilino. Então, a taxa de vacância vai basicamente definir como que está o setor, vai basicamente definir como que é a capacidade do gestor. Então, quanto maior a vacância, é ruim para você. Porque o que acontece? Se você tem uma vacância de 10%, de 15%, de 20%, significa que se você tivesse 100% da ocupação física, seria 20% a mais de lucro para o fundo imobiliário e queria ser repassado para os cotistas. O quarto grande tópico é o quê? Leia sobre as taxas do fundo.
Por quê? O que acontece? Vou dar o exemplo do Tegar. Não é recomendação, não tô falando mal nem nada, até eu tenho algumas cotas do Tegar. Só que ele é um fundo de desenvolvimento, ele é um fundo mais híbrido, ele é um fundo mais peculiar. O que acontece? Ele possui diversas aplicações de CRI. Ele possui uma carteira lá com mais de 60 CRI, alguma coisa assim do tipo. O que acontece? O fundo ele precisa de muita mão, precisa de muita gente trabalhando para gerir essa carteira. A taxa de performance dele é absurdamente alta. É absurdo. Como assim? Possui um benchmark que eles chamam de 100% do CDI. Tem o CDI, que são, vamos supor que é 5% ao ano. E acontece do quê? 20% do que ultrapassar o valor do CDI, eles vão ficar para eles como lucro. Então o que acontece? Se você tem uma rentabilidade de 10%, 5% seria basicamente do CDI, e esses 5% restantes, 25% seria do fundo. Isso é uma coisa muito ruim, porque acontece do quê? Quando o fundo está indo bem, beleza, você não percebe tanto por causa que ele está distribuindo muitos dividendos. Porém, quando o fundo começa a ter um resultado ruim e começa esse benchmark ser muito fácil de ser atingido, essas coisas acabam comendo os seus proventos. Outra coisa que existe, taxa de gestão. Muitos fundos cobram taxas de gestão muito grande. O que acontece? Quando junta a taxa de performance, a taxa de gestão, taxa de consultoria, na hora que você juntar todas essas taxas, vai fazer um pacote muito grande, que grande parte dos seus dividendos vai estar sendo comido por causa dessas taxas. Você precisa analisar essas taxas. Então, antes de você comprar um fundo imobiliário, veja sobre a gestão, veja se ele é um monativo ou não, veja como ele funciona e veja sobre as taxas, porque as taxas vai acabar comendo muito a quantidade dos seus proventos. E o quinto tópico nosso que você precisa analisar é a quantidade de dividendos distribuídos nos últimos 12 meses. Sites como o Fundo Explorer, você consegue achar esse valor muito fácil. O site ele é muito bom, que ainda você consegue colocar um filtro nele, você consegue classificar do maior dividendo para o menor. O que pode acontecer se você comprar pelo dividendo maior, como o HGLG? Ele possui uma distribuição de dividendo, coisa de 0,78 centavos por mês, todo mês, só que eu acho que foi em janeiro ou fevereiro, ele acabou distribuindo R$3. Ah, mas por que ele distribuiu esses R$3? Porque teve um inquilino que saiu e ele pagou uma multa por causa que esse inquilino saiu, então foi uma amortização. Então quando você fazer a classificação desse fundo imobiliário lá de 12 meses, vai ver que o HGLG tá lá em cima, porque ele tá pagando grandes dividendos? Não, é por causa da amortização que teve. Então tome cuidado para quando você olhar para o dividendo yield. Então o passado não reflete necessariamente no futuro. Você precisa entender o contexto geral do resultado no passado para você conseguir tentar entender o resultado que vai acontecer no futuro. Então tome muito cuidado quando você for olhar para apenas o dividendo yield. O sexto tópico aqui, eu ia fazer um top 5, mas esse sexto vai vir de bônus, que significa que é o valor patrimonial, é o PVP. E, cara, é absurdo, porque o que acontece? Como entrou muita gente investindo na bolsa nesse momento, todo mundo vai lá e olha somente para os dividendos. Então, o que acabou acontecendo? Aconteceu até comigo, quando você vai no calor do momento ali, acaba fazendo esse tipo de cagada. Só que a grande sorte é assim que eu consegui refletir, consegui meio que sair dessa situação. Então o que aconteceu? Muito fundo de CRI começou a pagar muito dividendo, muito dividendo. Tem fundo assim como a HCTR começou a pagar 2% ao mês. Por quê? Porque ele possuía uma carteira de CRI muito atrelada ao IGPM e ao IPCA. Então como o IGPM também tem uma grande parcela dele ao dólar, como o dólar disparou, o IGPM disparou junto. Então o que acontece? O fundo começou a ter muito lucro, começou a distribuir muito. Então todo mundo foi lá e começou a comprar hectare, começou a comprar Deva, começou a comprar Irídio. Então o que acontece? O valor patrimonial da cota, que é o valor justo, começou a ser negociado com 40% a mais do que o valor da cota. Isso é uma coisa absurda, absurda. Tá todo mundo comprando a cota agora por causa do dividendo. Ok, beleza. Só que não vai manter essa quantidade de dividendo. Por quê? Porque o IGPM ele vai cair e se o IGPM não cair, a quantidade de inadimplência vai aumentar muito. Então tome cuidado para quando você comprar um fundo imobiliário muito acima do valor patrimonial dele. Porque se você pagar 20, 30, 40% acima do valor patrimonial dele, em algum momento esse fundo vai cair e você vai precisar tomar alguma decisão. Se vai ser comprar mais cotas, se vai ser participar da subscrição, para você conseguir abaixar esse seu
preço médio. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei no começo do vídeo, não é fácil você analisar um fundo imobiliário, não existe uma receita de bolo. Todas as pessoas querem, não, mas eu quero só dar um top 5 de fundo imobiliário aí. Você tem que entender que cada fundo imobiliário vai servir para uma carteira. Por exemplo, se uma pessoa tem HCTR, DEVA, ela vai precisar ter necessariamente o Iridium? Não. Eu sei que o Iridium é um fundo top, está sendo negociado muito acima do valor patrimonial dele. Eu queria entrar em Iridium, porém eu prefiro esperar para entrar nele. Tá sendo negociado muito acima do valor patrimonial, não dá, é absurdo, é coisa de louco isso daí, entrar nessa quantidade aí. Tome cuidado quando você vai assistir ao vídeo de alguém, ou relatório de alguém, ou ler algum e-book e falar sobre uma receita de bolo, porque não existe essa receita de bolo. Passei apenas uns tópicos gerais para você começar a analisar, porém você não pode analisar, por exemplo, um fundo de logística como um fundo de CRI, você não pode analisar um fundo de desenvolvimento com um de laje, são coisas diferentes, você precisa comparar coisas do mesmo setor e tentar fazer uma projeção do futuro. Então tome cuidado com essas recomendações que você acaba recebendo. Aqui no canal nós também temos uma carteira de 0 a R$1.000 de renda passiva que a gente está fazendo aí, que é para apenas demonstrar para vocês. Vocês não podem comprar os mesmos fundos imobiliários do que eu. Você pode, você até pode. Só que o que acontece? Você não tem o mesmo pensamento do que eu. Então o que acontece? Por exemplo, eu compro um fundo imobiliário numa semana e vou soltar o vídeo daqui 1, 2 semanas. Então se você comprar o mesmo fundo imobiliário, muitas vezes você vai acabar comprando mais caro, ou então quando cair você não vai saber o que fazer. Então não seja influenciado, você precisa entender o que você vai estar fazendo com o seu dinheiro, porque o seu dinheiro é mais importante para você. E comenta pra gente como que você faz para analisar um fundo imobiliário quando você vai comprar ele.